Tenha liberdade no nosso meio. Maravilhoso. Tenha liberdade de agir e de operar. Tenha liberdade de se manifestar no nosso meio. Tenha liberdade de abraçar os corações. Maravilhoso. É um dia para ficar marcado, meu Pai, nos corações. É um dia, meu Deus querido, para ficar marcado em cada vida. É um dia de fortalecimento. É o momento de você dizer: eis-me aqui, Pai amado. Eis-me aqui, Pai querido. Em nome de Jesus. Aleluia. E vamos aplaudir o Senhor Jesus. Podem sentar, irmãos. Sentem-se, por favor. Bom dia, irmãos. Bem-vindos à casa de Deus. Pessoal, Juízes, capítulo de número 8. Abra aí a sua Bíblia. Juízes, capítulo de número 8. Quero trazer essa palavra para o seu coração. Juízes, capítulo 8. Aleluia, Senhor. Ele é muito bom. Ele não faz nada em vão, não. Ele faz por que eu... Juízes, capítulo de número 8. Aleluia. Juízes, capítulo 8. Juízo. Juízo, muito juízo. Pessoal, nós estamos estudando esse mês. Nós estamos estudando esse livro, né? Que é o de Juízes. E é bom a gente estudar a palavra de Deus, abrir a palavra de Deus todo dia, né? E aprender aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Pessoal, no capítulo 8 aqui de Juízes, vamos no versículo 1. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isso que fizeste, que não nos chamaste, quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Então veja bem, um pouquinho antes, que no capítulo 7, teve aquela batalha dos 300 de Gideão contra os midianitas. Eles fizeram uma consagração a Deus, que Deus fez um rebuliço no meio do povo e deu a vitória para Gideão. Depois que teve a vitória, que era impossível aos olhos humanos, mas era uma batalha que eles guerrearam contra o inimigo. E Deus sempre deu vitória contra o inimigo. Deus sempre fortaleceu o povo dele para vencer o inimigo, para não ficar derrotado. Eles enfrentaram e venceram. Depois que eles vencem, com 300 homens só, o que aconteceu? Os homens que não foram chamados para aquele trabalho, eles ficaram chateados, irmão, com Gideão, porque eles não foram chamados. Mas Deus não mandou chamá-los para aquele trabalho, mandou chamar para um outro trabalho. E eles ficaram enfurecidos com Gideão. Como pode? Você não... E essa batalha aí com os midianitas? Por que Deus não escolheu esses homens para lutar contra os midianitas? Porque Deus, irmão, Ele tem
os seus propósitos com cada um. Sim, Senhor. E a obra com cada um também. Glória ao Senhor. Eu não posso querer ser usado por Deus, irmão, numa coisa que Deus não me chamou. Eu não posso, por exemplo, dar a diretriz da igreja, porque eu não sou líder da igreja, eu sou pastor da igreja. Líder da igreja local, mas não do ministério. Eu não posso querer mudar a doutrina da igreja, os cultos, né? Não posso. Por quê? Porque eu não tenho essa atribuição, eu tenho outras. E eu devo ficar feliz nas que eu tenho. E fazer aquilo que Deus me deu. Por que que Deus não escolheu esses homens para essa batalha? Escolheu para outra, mas para essa não. Aqui eles já dão demonstração dos porquês, né? Você percebe? Como é que eles iam enfrentar os midianitas se nem com os próprios irmãos eles sabiam lidar? Como que eles iam enfrentar o inimigo que vinha com espada, que vinha com tudo, irmão, aparelhado com armamento, se entre eles não conseguiam se entender? Eles seriam um atrapalho na batalha. Quando Deus falou para escolher aqueles 300, é porque aqueles 300 eram homens focados. Eles conseguiam olhar para um objetivo, para um propósito e seguir naquele propósito. Esses homens aqui não iriam conseguir, mas conseguiram outras coisas. Deus sabe exatamente a medida da nossa estatura, Deus sabe exatamente a medida da nossa estrutura. Tem coisas que nós não devemos nos envolver porque não estão dentro da nossa estrutura. E está na estrutura de quem? De alguém que a gente tem que confiar e permitir que o trabalho seja feito. No nome de Jesus. Nunca invadir a jurisdição do outro. Quem veio na quarta-feira, aqui na igreja, graças a Deus, despertou para quarta-feira. Só falta despertar para sexta, né? Na quarta-feira eu trouxe aqui uma palavra, eu falei sobre o ministério que cada um tem dentro de casa. Por exemplo, o marido, ele não pode exercer o papel da esposa. Nem a esposa exercer o papel do marido, nem os filhos o papel dos pais, nem os pais dos filhos. Cada um tem que ficar onde tem o seu ministério. Então, dentro de uma casa, o marido é o cabeça, a esposa é a sabedoria, o corpo, e os filhos são a herança do Senhor. Então, eu não posso, como marido, tentar fazer aquilo ou tomar a frente da minha esposa naquilo que Deus deu para ela. E a esposa não pode assumir a frente daquilo que Deus deu para o marido. Eu dei um exemplo, isso aqui vai ser bem rapidinho, pessoal, depois eu vou trazer 3 mensagens para vocês. A primeira é essa. Um exemplo, o marido é o cabeça da casa, a mulher é a sabedoria, os filhos são a herança. Os filhos têm um ministério, que é o ministério da obediência. Todo filho que fica em obediência, ele tem autoridade espiritual dentro de casa, para orar pelos pais, pelos seus irmãos. Por quê? Porque ele está se colocando na posição dele. Toda mulher tem autoridade dentro de casa, se colocando na posição dela, de mulher sábia que edifica o seu lar, né, a sua casa. E todo homem tem a autoridade sobre a casa, como cabeça da casa, que assim Deus o fez. E ele pode exercer, se ele se colocar na posição dele, ele vai exercer a autoridade de cabeça da casa. Ele consegue dar as ordens no mundo espiritual e aquela ordem se estabelece. Agora, quando o filho não é obediente, quando a mulher não é sábia e quando o marido não é o cabeça, aí vira isso que nós estamos vendo. Bagunça tudo. O filho desobediente, a esposa tomando a frente do marido, e o marido, em contrapartida a isso, se colocando numa posição que não é a dele.
Isso é muito mal entendido, pessoal. Eu vou tentar, com poucas palavras, explicar. Quer ver uma coisa? Normalmente as mulheres vêm para a igreja primeiro, quase, né? Sempre. Vamos dizer 80%. A mulher vem primeiro, depois o marido vem. Quando a mulher se converte, aceita Jesus, e o marido ainda não se converteu, a mulher é o cabeça da casa? Não. Bem, simples assim. É o marido. Mas o marido ainda não é convertido, mas não muda a ordem que Deus criou. Você sabe o que muda? Só uma coisa que vai ter diferença. É que agora essa mulher, como ela é uma mulher de Deus, agora ela vai ter sabedoria, então vai dar tudo certo. Porque mesmo que o marido não seja convertido, mas ela é uma mulher sábia. E uma mulher sábia vai conseguir lidar com essas situações, com essas diferenças de ideia, né, de propósito, e ela vai com sabedoria, mostrando para o marido o caminho que ele deve seguir. Pensa que não, o marido está vindo junto na fé. Agora, quando ela se impõe numa autoridade que Deus não deu, aí a coisa vai se descambando, vai se perdendo. O filho que se converte e os pais não são convertidos. Aqui em Santa Isabel ainda não vi acontecer assim, mas em muitas igrejas onde eu passei, principalmente no extremo leste de São Paulo, essas igrejas onde eu passei, eu via muito crianças que tinham, por exemplo, me lembro de algumas, né? Eu vou dar um exemplo. Crianças que vinham à igreja, que moravam nas proximidades, mas a mãe era alcoólatra, o pai estava preso, ou a mãe era usuária de drogas, tinha mais 4, 5 irmãos, ficavam sozinhos, soltos pela rua, e como na igreja tinha o famoso lanchinho das tias, né, aquele suco maravilhoso, aquela bolacha de maisena, né? Agora evoluiu bastante. Te brinca, né, que com um pacotinho de suco faz 20 litros, né, de suco. Então, assim, as crianças vinham para poder comer alguma coisa. Tinha festinha, era do hot dog. Então, eles vinham. Essas crianças, muitas delas, conseguiram ganhar a família, o pai e a mãe para Jesus. Sabe por quê? Porque apesar de a criança não ser o cabeça da casa, nem a sabedoria, mas quando ele está na posição dele, que é a obediência, ela se torna a autoridade, a linha de frente naquela batalha. E é bonito isso, irmão, quando tem um jovem, um adolescente ou uma criança, quando tem uma esposa ou um marido, que se coloque exatamente no seu lugar, na sua posição espiritual dentro de casa. Tudo flui de uma forma maravilhosa. Aí na batalha espiritual, a vitória sempre vem. Pessoal, aqui, os irmãos de Efraim, eles ficaram chateados. Peraí, como é que foi para a batalha com Midianita e não me chamou? Rapaz, mas eles tinham vencido uma batalha gigantesca, por milagre extraordinário. Você sabe como que eles venceram a batalha? Você já ouviu falar ganhou no grito? Já ouviu essa expressão? Eles ganharam no grito, irmão. Mas como assim no grito? Esses 300 homens, o que eles levaram para batalhar foram uns cântaros, tochas e buzinas. Quando Deus falou, quando Deus bradou, é agora, eles pegaram aqueles vasos de barro e tacaram no chão e quebraram com tocha acesa e começaram a gritar e tocar a buzina. O inimigo ficou perturbado, um começou a matar o outro, um fugindo para cá, outro fugindo para lá, e com 300 homens eles venceram a batalha. Por intervenção divina. Aí os outros que não tinham ido para a batalha, falou, peraí, como é que vocês vão para a batalha e não chamam a gente? Pessoal, às vezes a maior luta
não está lá fora, está dentro da própria casa. Mas se Deus tem nos dado a vitória sobre os nossos inimigos, lá fora, quanto mais também Ele nos dará dentro da nossa casa. Você lembra de Mateus 10:36? Eu vou explicar uma coisa rapidinho sobre isso para vocês. O que está escrito aí, Mateus 10:36? Seus familiares. O que é isso? Inimigos serão seus familiares. Por que os inimigos serão os familiares? Simples. Porque dentro da nossa família, dentro de casa, é que nós vamos encontrar, muitas vezes, o motivo a gente perder a bênção, que nós conquistamos com tanta luta e oração. Sabe por quê? Porque com o inimigo você briga, mas a família você ama. Então a maior luta é porque ela envolve não só batalha espiritual, ela envolve sentimento. Aquilo mexe. Quando é um desconhecido, é um de fora, a gente não liga muito. Ora tudo, mas a gente não liga muito. Mas quando a contrariedade vem de dentro da casa, por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade na igreja no que diz respeito ao dízimo e a oferta. Vou falar bem rapidinho, depois eu falo outro exemplo. Dízimo e oferta. Por quê? Porque às vezes a pessoa da família, ela não concorda. E aí você vai fazer o quê? Você tem que ir contra, não tem jeito. Não, meu filho, eu vou fazer porque a palavra de Deus diz. Às vezes tem filho. Eu lembro que eu estudei com um rapaz, e um dia ele me perguntou assim: que igreja você é? Eu falei: Igreja da Graça. Ele falou: aí ele citou o nome da igreja, tudo. Ele falou: minha mãe é de tal igreja. O que você acha? Eu não conheço, só conheço a minha casa. Casa dos outros, eu não sei como é que é. Ele falou: então, porque, rapaz, é um tal de dar dízimo lá e oferta. Eu pensei: xiii. Aí eu expliquei para ele, falei: não, mas dízimo e oferta, a Bíblia diz que tem que dar. Eu até assim achei interessante. Na hora ele falou: não, eu entendo que a igreja tem despesas, né? Hoje, por exemplo, que é a Santa Ceia, é o dia que a gente levanta uma oferta na igreja, a maior, porque é o pagamento das contas maiores na igreja. Ele falou assim: não, eu entendo. Aí ele falou algumas coisas, eu não vou entrar nisso para não expor ninguém. Ele falou assim: mas a minha mãe já fez isso. Aí foi falando alguns exageros até, talvez. Eu falei: olha, eu não posso julgar a casa alheia, eu sei de uma coisa: dízimo e oferta é bíblico. Desde o dia que eu aceitei Jesus, que eu me converti, que eu devolvo o dízimo e a oferta na casa de Deus. Aí o que eu estava pensando? Eu imagino a luta que essa senhora, essa irmã, estava enfrentando para poder ser fiel a Deus no dízimo e na oferta. Por quê? Porque o próprio filho, até advogado ele hoje também, o próprio filho não concordava. Você imagina? Às vezes a gente enfrenta isso, irmão. É o filho que não concorda, é a esposa que não concorda. Tem gente que acha, por exemplo, porque veio de um costume católico que, não todos, tá? Tem católico que é mais ali praticante, né? Frequenta, mas a maioria dos católicos, os que eu conheço pelo menos, vai à igreja de vez em nunca. Eu tenho conhecido, por exemplo, que uma vez por ano o padre usa o carro dele para colocar, ele tem uma caminhonete, usa o carro dele para pôr a santa, sair na cidade, dar as 2 voltas no quarteirão, tocar uma música, o padre sai benzendo a casa do povo, e depois acabou, ele já volta para a cachaça dele de novo e fica tudo... Não o padre, né? Eu falo o dono o padre eu não sei, não, acho que não, mas o dono da caminhonete. Aí ele volta para as cachaças dele e está tudo certo, uma vez por ano. Aí a pessoa que... Não estou falando mal do padre nem de ninguém, tá? Não estou só dizendo que assim, a pessoa acha que aquilo ali, pronto, já fez ali, está tudo certo. Aí ela passa a ser crente,
ela percebe que ir à igreja, na verdade, não é só um ato religioso que eu tenho que fazer no dia da Santa Ceia. Não. É um ato de devoção. É como ir à minha casa. É um lugar onde eu devo estabelecer, inclusive, que naquele dia é inegociável. Eu estarei lá e nem me chama para outra coisa. Eu não negocio. Dia de culto é dia de culto. O máximo pode acontecer num dia que eu vou trabalhar, o patrão escalou, ou no dia às vezes tem uma consulta médica, ou não sei, ou uma viagem que a pessoa faz uma vez por ano, 2, exceção. No mais, aqueles dias eu estarei no culto. E aí o que acontece? A família muitas vezes fala assim, você vive mais na igreja do que em casa. A pessoa vem 2 vezes na semana, 3 quando vem, e a família não concorda. E aí o que tem que fazer? Se nós já pelejamos contra o inimigo lá fora, e em nome de Jesus ficamos firmes, quanto mais ficar firme numa situação dessa, que aquela pessoa não é meu inimigo, mas o comportamento dela vai contra aquilo que eu quero, que é fazer a vontade de Deus. Se a pessoa não tiver firmeza, ela não consegue. E muita gente recuou. E muita gente desistiu. Por quê? Porque na hora de enfrentar esse inimigo, essa luta, ele foi fraco. Como é que Deus vai chamar para outras batalhas mais fortes, se essa batalha eu não estou sabendo lidar? Quem está entendendo, pessoal? Tem que saber lidar. Provérbios 14:1, pega aí para você ver. Provérbios 14:1. O que diz? Isso aqui você conhece, de core salteado, né? O que diz aí, Provérbios 14:1? Então, com sabedoria, a gente consegue resolver, edificar. Quer ver só? Tem dia que a gente vem assim muito cansado. Tem dia que não, você descansou, está tranquilo. Eu vou. Tem dia que a gente vem assim pulando de alegria. E tem dia que a gente vem chateado, irmão. A gente vem mesmo assim. Continua. Não para. Eu vou continuar com sabedoria, sem brigar com ninguém, mostrando o caminho. Provérbios 15, versículo 1 também. É bem assim, é no mesmo sentido. O que diz? Suscita ira. Então a palavra branda, ela desvia o furor, né? A palavra branda. Como que eu vou resolver o problema? Brigando, né? Fala pro irmão do lado, brigando, né, irmão? Dando grito, vou resolver no grito. Pessoal, olha aqui para mim. Vamos lá, vamos ver quem está acordado, diga amém, né? Ó, o único com quem eles gritaram foi com o inimigo lá fora, irmão. Em casa você não grita. Quem grita em casa é porque quem está gritando mais alto lá fora é o inimigo. Quando eles pegaram os cântaros, tacaram no chão, começaram a buzinar, gritaram, o inimigo correu. Você levanta a voz é com o diabo, não com a família. Ah, pastor, é porque eu sou meio assim, descontrolado. Não vou atirar pedra, claro que todos nós já tivemos um momento na vida, não sei, assim, de um estresse alto e tal, e sinal também que não estava bem com Deus. Estou dizendo que Deus te condena por isso. Mas estou lhe dizendo que esse não é o caminho. Quem grita dentro de casa é porque o inimigo está gritando mais alto no ouvido dele. Tem que gritar com o diabo, irmão. Repreender o mal. A buzina é para tocar no ouvido do capeta, não no da família. Da família, o que está escrito aí no Provérbios 15:1?
A resposta branda afugenta o furor. Pessoal, eu entendo, pelo amor de Deus, de nosso Senhor, eu entendo, tem situações que são difíceis, estressantes, mas o que a gente tem que ter na nossa boca, que temos que ter, é a palavra branda. Qual é a palavra branda? A palavra de Deus, irmão. É ela que apazigua o temporal. Você já percebeu quando a gente pede para alguém falar baixo, como é que a gente fala? Você já percebeu como às vezes nós somos meio nos avessos? Dá para falar baixo? Eu sou surdo. Tudo bem, ainda bem, né? A palavra branda. O que mais que diz ainda? 25:15 de Provérbios. Vai lá, 25:15. Uma palavra resolve tudo, irmão, que é a palavra de Deus. O que está escrito aí no 25:15? Quebrando os ossos. Tem um pastor, meu amigo, que ele conta a história que aconteceu na igreja dele, um testemunho. A irmã, ele diz que essa irmã era dessas, assim, que graças a Deus aqui na igreja não tem nenhuma, que era uma irmã assim, muito brava. Ela era brava, ela resolvia mesmo. E o marido era mais bravo que ela. Imagina, o risca-faca que não era dentro de casa. Aí tá no carro, e esse dia ele passou na igreja para buscar. Tem marido que vem buscar a esposa. E o pastor tinha dado essa palavra assim sobre apaziguar tal, mas esse dia o marido estava com Satanás e os demônios juntos. Aí pegou na igreja e tal. Ele pegou para perturbar a cabeça dela. Aí quando está levando para casa, no mínimo já deu dinheiro para o pastor, né? Por que você não vai morar lá também? E começou. Aí esse pastor contando, ele estava em Santa Catarina, eu não sei onde está. Ele falou que ela deu um grito nele. Para o carro! Eu vou te dizer uma coisa que o pastor falou na igreja. Ele freou, encostou, então fala. Eu te amo. Ele conta que depois ela deu o testemunho na igreja. Falou assim, ele estava esperando que ela falasse como ele estava acostumado a ouvir. Para o carro, que ele ia xingar, não sei o quê. Quando parou, ela falou, eu te amo. Aí ela contou depois o testemunho e ele repassou pra gente. Falou assim que o marido quase não sabia nem engatar a marcha mais para sair do... Ele perdeu até o rumo, assim, ele não imaginava. Mas olha o que diz, né? Provérbios 25:15. Pela longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda... Tem a expressão quebrou no meio? Quebrou os ossos. Rapaz, eu achei que... Ele ficou desnorteado. O que o Gideão fez lá no Juízes 8? Volta lá. Os irmãos estavam tudo alvoroçados, porque ele não chama, como é que pode? A gente queria ter ido. E aí, no Juízes 8, os homens de Efraim lhe disseram: que é isso que nos fizeste, que não nos chamaste quando fosse pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele, fortemente. Porém ele, Gideão, lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Olha o Gideão no manto, né? Ele falou assim, como assim? O que eu fiz que é mais do que o que vocês fizeram? Ele falou assim, como assim? Eu sou mais importante que vocês? Ele está falando, não são porventura os rabiscos de Efraim, né? Qualquer coisinha que ele fez, melhor do que a vindima de Abiezer? O Gideão, com uma palavra assim branda, ele fala assim, como assim vocês estão chateados que não foram vencer os midianitas? Mas e o que vocês fizeram? Está aqui no capítulo 7, finalzinho dele, versículo 23, fala assim, 23, pode ler o 22, 22 fala, tocando pois os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro,
e isto em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererá, até Bet-sita, até os limites de Abel-meolá, acima de Tabate. Então aqui os 300 fizeram. 23. Então os homens de Israel, olha lá, os que reclamaram, o de Naftali, de Aser, de Manassés, foram convocados e perseguiram. Então o que aconteceu? Os 300 colocaram os midianitas para correr. Quando eles correram, os outros vieram. Então o Gideão está falando, como assim vocês não foram chamados? Quando os midianitas estavam fugindo, vocês não vieram? Aí diz mais, ó, 24. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo, olha lá, descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas até Bet-bara, a saber, o Jordão. Convocados, pois, quem? Todos os homens de Efraim. Tomaram-lhes as águas de Bet-bara, do Jordão. Então ele fala, todos os homens de Efraim foram chamados também. Os outros foram chamados para uma obra importante, os 300. Que aliás é aqui esses das outras tribos. E os de Efraim, meu irmão, foram chamados para vir e tomar a parte do rio, e eles vieram e tomaram. Só que aí eles ficaram sabendo que antes teve essa batalha. Eles falaram, nós queríamos estar na outra batalha. Não, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função. Foi o que Gideão falou. Falou, não, o que nós fizemos é rabisco perto do que vocês fizeram. Então o Gideão, com uma palavra branda, o que ele fez? Ele apazigua, volta lá no capítulo 8, no versículo 3, agora, Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que mais pude eu logo fazer do que vós? Vamos ler? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou essa palavra. Pessoal, isso Deus falou ao meu coração já tem alguns dias, já na oração da madrugada. Você sabe um problema que todos nós estamos enfrentando? Eu tenho a sensação que todos nós. Sabe um problema que todos nós, olha aqui para mim, todos nós estamos enfrentando. É a gente sempre querer parecer com alguém, fazer igual a alguém, se nivelar a alguém. Quando cada um tem que se nivelar aquilo que Deus lhe deu, irmão, como proporção. Quer ver só uma coisa? A nossa igreja, qual é a melhor igreja do mundo para se congregar? A nossa. Qual é a melhor igreja? Essa aqui. Não tem outra. Não tem outro lugar. Qual o melhor uniforme para você usar? Esse que você está usando. Aí você vai para a rede social, ou você, sei lá, passa em frente, e você vê outras igrejas, você vê outros uniformes, você vê outras pessoas, e fala, nossa, que bonito. Glória a Deus. Mas o que existe de mais belo é aquilo que você é. É aquilo que você tem. É aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não é outro lugar, irmão. É esse. Não é outro lugar. A melhor igreja que Deus me deu para cuidar é essa aqui. O melhor povo é esse, os melhores obreiros são esses, não é outro. Tanto quando eu posto foto, pode ver, eu posto da igreja, de vocês, daqui. Tenho lembranças, muitas outras, claro, de muitos lugares. Mas o melhor é aqui. Aqui que eu me alegro. É aqui que eu me consagro. Quando eu oro, eu cito os membros, os obreiros, o louvor, a escolinha, a prosperidade, né, a cura da sua e da sua família. Não de outro. Eu não posso estar casado com uma e namorando com outra.
Amém? Amém. Agora, por que a gente fica tanto... A pessoa acabou de comprar um celular. Rapaz, esse celular aqui é tudo que eu precisava. Aí ele está no ônibus, vai feliz. Aí senta uma pessoa do lado dele e puxa um novo. Aí já fica triste. Poxa vida. Eu queria um Xiaomi desse. Eu nem sei se é assim que fala, eu acho que é. Xiaomi, escreve, acho que é. Rapaz, tem um Motorolinha aqui. Lá, quando precisar eu troco, nem quero. Quiseram dar 250 conto no meu celular, falei, vai pentear macaco. Aí não vai não. Aí eu fico com ele até ele acabar. Quando ele tiver, aí eu troco. Não, claro, você pode ter o melhor quando quiser, mas não em comparação ao do outro. Claro, assim, pode, para atender a sua necessidade, você pode mudar. Por exemplo, você tem um carro pequeno, aí você casou e fez filho. Provavelmente tem que trocar. Aliás, só de se converter já tem que trocar, né? Para pôr mais gente para trazer. Lembra agora que o Rodrigo conversou isso esse dia, né? Você já pensa, vou trocar para trazer mais gente para a igreja. Então, para atender a sua necessidade não tem problema. Mas vocês estão entendendo, né? Eu tenho que tirar da minha cabeça esse complexo de eu quero ser igual ao outro. Não! O povo de Efraim falou, a gente queria ter ido com vocês. O Gideão falou, mas o que vocês fizeram é mais do que o que nós fizemos. O que vocês fizeram tem grande valor. Dá essa palavra para o irmão do lado. Dá essa palavra para ele. Fala, irmão, o que você faz vale muito. Fala para ele. Se ele falar assim, mas eu não estou fazendo nada. Mas você fala, mas nadar também vale muito, né? Natação, é piada, né? Eu sou bom de piada, eu ia ser contador de piada. Mas nada. Vale muito, irmão. Cada um tem a sua função. Pessoa que fala assim, mas eu também já estou com 70 anos. Que lindo, irmão. Que coisa maravilhosa. Você é invejado. Você sabe quem que vai chegar nos 70? Só quem viver. Nossa, né? Que profundo, né? Esse pensamento filosófico, né? Inclusive. Tem gente que está pedindo para Deus, Senhor, o irmão fez 70. Que lindo. O irmão já estou com 70, agradece que você fez. Minha avózinha, quando Jesus recolheu, ela estava com 92. Minha avó era filha de escravo. A minha avó. Com 92 anos, e tinha aquela doença de Chagas, coração inchado. Quando eu fui fazer o velório da minha avó, me deram essa missão, que misericórdia, só Deus na minha vida. Aí que a minha avó foi como mãe para mim, né? Foi não, né? Até hoje, né? Os ensinamentos, tudo que ela deixou. E eu mais chorei do que preguei, mas todo mundo entendeu, tá tudo certo. Mas preguei. Bom, 92. Eu estava esperando minha avó chegar no 100, irmão. Rapaz, você já pensou? A minha esposa, até quando eu lembro da minha avó, a minha avó, ela era muito cuidadosa. Ela só lavava a louça com luva. Por quê? Vamos ver se as mulheres sabem. As mulheres têm que saber. Homem não pode saber. Não, homem pode hoje em dia. Por que ela lavava a louça com luva? Para não estragar a unha, que ela fazia bem bonitinha assim. Deixava bem bonitinha assim, coisa mais linda.
92. Um dia minha avó e a minha tia-avó, tia Joninha morreu quase 90 também. Aí as duas estavam, e elas eram amigas desde a infância, né? E uma já não ouvia direito, a outra não entendia muito bem, tava aquela troca de conversa assim, mas ela se entendia, era legal. Aí a minha tia falou assim para minha avó: Francisca, eu acho que eu estou crescendo. A minha tia, ela sentava assim, o pé não alcançava o chão. Eu acho que eu estou crescendo. A minha avó: só se for para os lados. Era linda as duas conversando, a gente chorava de rir. 90 e poucos, irmão. A pessoa está, eu queria ser alto, queria ser baixo. Não, eu sou o que Deus me fez, e com muita alegria. Eu olho o que o outro é e digo: louvado seja Deus. Eu olho os irmãos que têm o dom para cantar, para tocar, eu falo: louvado seja Deus. Eu queria cantar igual. Não, eu vou cantar conforme Deus me deu. Se eu quiser melhorar, posso até para um curso melhorar, se for o caso, né? Se der, né? Se tiver jeito. Se não der também, não tem problema. Eu vou fazer a obra que Deus deu para mim. E encerrando, pessoal,